Olá, turma, como vai vocês? Como todo mundo? Tudo bem? Sei que está uma situação um pouco complicada, a gente está todo mundo meio assustado com a situação, fica em casa, não fica, tudo paralisado. Sei que isso gera uma irritação maior entre os alunos também, porque o semestre fica meio. Os professores ficam, um dá uma aula aqui, outro dá por lá, e uma aula é ao vivo, outra é gravada. E ontem eu estava conversando com a Betânia, a professora Betânia, e ela pediu que todos os professores a gente reiterasse com os alunos a questão de que realmente não é uma situação que está sendo fácil para ninguém, é uma situação meio desagradável, mas que todos nós estamos tentando enfrentar juntos e que o nosso objetivo é fazer com que, tendo o problema acontecido, a gente consiga minimizar e trazer a melhor qualidade de aula para os alunos, para que vocês, nesse período de paralisação, se sintam ainda motivados com o curso, se sintam motivados com a aula. Em breve, não sei quando, mas em breve nós estaremos novamente juntos para poder continuar o nosso curso de Direito Constitucional. Então, eu estou gravando essa aula, meu rosto está aqui aparecendo para vocês aqui do lado esquerdo, e eu vou fazer da seguinte forma, para não ficar uma coisa muito maçante, muito chata, muito cansativa, eu preferi, vou gravar aulas a aula em vídeos de no máximo 30 minutos, para que vocês possam ver, rever, parar, e não tenham dificuldade de, às vezes, localizar aquela parte da matéria que não ficou bem claro, quero rever, como é que eu faço? Às vezes o vídeo é muito grande, às vezes demora para carregar. Então, por esse motivo, eu quis fazer vídeos de no máximo 30 minutos, para que vocês consigam assimilar melhor a matéria. Então, vamos lá, vamos continuar. Como toda aula, eu gosto de trazer emenda do curso, para vocês verem tudo aquilo que a gente vai passando, tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Aqui nós já passamos pela a linha A e B, né? Hoje vamos começar ações específicas do controle de constitucionalidade. Hoje nós vamos ver ADI e vamos lá. Para a gente começar na questão da ADI, eu gosto sempre de voltar essa matéria e frisar para vocês, sendo repetitivo, às vezes parece que estou sendo chato, mas a questão é a seguinte, eu gosto sempre de falar. Todo profissional do direito que realmente entende, que realmente é bom, que realmente conhece sobre o controle de constitucionalidade, ele está num degrau, está num patamar um pouco acima dos outros profissionais. E por que eu digo isso? Porque o controle de constitucionalidade, seja ele no âmbito difuso, que é aquilo que qualquer juiz ou qualquer tribunal pode fazer, ou mesmo no caso do controle concentrado, que aí já são poucos os legitimados para poder ajuizar esse tipo de ação, quando a pessoa consegue realmente entender e trabalhar com aquilo, mas eu não vou mexer com isso, eu vou trabalhar como advogado. O controle difuso é muito importante no escritório. Você vai trabalhar no escritório, você vai ter seu escritório. Às vezes você consegue que no curso de um processo, você vai trabalhar com uma associação, um sindicato, por uma fundação, você consegue que naqueles casos que você está aplicando, naquela ação coletiva, você consegue uma declaração de constitucionalidade. Não, mas eu vou trabalhar no serviço público. A mesma história. Eu vou ser professor. Professor que sabe controle de constitucionalidade abrange o leque de oportunidades. Então, assim, dê um pouco de atenção. Sei que é difícil, sei que é muita matéria, sei que é muito conteúdo, mas mesmo passando esse semestre, foquem sempre no controle de constitucionalidade. Por quê? Professor, você não me convenceu nisso não. Então, eu vou convencer de outra forma. Essa matéria não cai na OAB, não. Essa matéria despenca na OAB. Essa matéria não cai em concurso, não. Essa matéria despenca em concurso. Então, o controle de constitucionalidade é essencial para qualquer coisa que você for fazer aqui para frente. Mas eu não estou conseguindo entender. Tudo bem, nós vamos devagar. Toda aula que eu controle, eu vou voltar lá no começo para frisar essa matéria, bater de novo nessa questão, porque é importantíssima para que vocês tenham conhecimento e sejam profissionais diferenciados no mercado de trabalho. Então vamos lá, gente. Já viu que entre os modelos de controle de constitucionalidade, o que significa? É que a Constituição de determinado Estado, determinado país, determina o número de órgãos do Poder Judiciário com competência para fiscalizar a constitucionalidade das leis.
Existem 3 modelos de controle distintos: o difuso, o concentrado e o misto. Primeiro, controle difuso ou controle aberto. A competência para exercer o controle de constitucionalidade das leis é atribuída a todos os órgãos do Poder Judiciário. O que chama controle difuso ou aberto? Ele é aplicado no caso concreto. Qualquer juiz ou qualquer tribunal pode aplicar o controle de constitucionalidade difuso. Como é que isso acontece na prática? Eu tenho um processo que eu estou querendo que o Estado de Minas Gerais anule uma multa minha. Qual que é o meu objetivo nesse processo? Qual que é o meu pedido nesse processo? O meu pedido, é claro, é pedir para anular aquela multa. Ok. Qual é o meu fundamento? O meu fundamento é que a lei que determinou a aplicação daquela multa, essa lei é inconstitucional. Por que essa lei é inconstitucional? Porque viola algum direito fundamental, porque não está de acordo com a Constituição. Então, o meu objetivo naquele caso concreto ali não é simplesmente que seja declarada a inconstitucionalidade para que todo mundo não passe mais por isso. Eu quero, naquele caso concreto, naquela situação específica, que aquela lei deixe de ser aplicada para mim. Então, naquele meu processo, naquele caso específico, aquela lei pode vir a deixar de ser aplicada. Por que a gente chama de controle aberto? Eu estou ajuizando essa ação aqui. Vai que uma outra pessoa tem o mesmo problema em Montes Claros. O juiz de Montes Claros pode aplicar? Pode aplicar. Vamos definir assim, o juiz de Belo Horizonte define aqui que realmente deve ser declarada a inconstitucionalidade daquela lei, daquele ato normativo, e eu ganho o processo. Beleza. Por outro lado, o juiz de Montes Claros não está vinculado a essa decisão do juiz de Belo Horizonte. Eles são da mesma hierarquia. São juízes de cidades diferentes, mas estão na mesma hierarquia. Chegamos à conclusão que o juiz de Montes Claros chega e fala assim, não, realmente eu não entendo que seja inconstitucional esse caso aqui não. O que cabe à parte autora, no caso, o contribuinte e a pessoa que foi multada? Ele pode recorrer da decisão. Ele recorrendo da decisão, o Tribunal de Justiça pode, nós vamos aprender ainda como é que funciona essa questão do controle, na verdade nós já aprendemos como é que funciona a questão do controle difuso no Tribunal de Justiça. Tem que ser pelo órgão especial, ou órgão de cúpula, ou se não pelo pleno, mas o Tribunal de Justiça pode reverter essa decisão e declarar sim a inconstitucionalidade da lei e determinar que aquela multa contra a pessoa que tomou essa multa lá em Montes Claros seja anulada. Digamos que o Estado do Rio de Janeiro gostou dessa lei e resolve copiar essa lei. O juiz do Rio de Janeiro pode aplicar essa lei. O juiz de Niterói pode aplicar essa lei. Imaginamos que na Bahia, Piauí, Pernambuco, Amazonas, a mesma história. Uma determinada lei aplicada, que naquele caso concreto ela foi aplicada de forma a trazer algum prejuízo para a parte, e a parte entenda que, quando procurar o judiciário, que aquela lei que fundamentou aquela situação ela é inconstitucional, cabe ao pedido de declarar de forma difusa, no caso concreto, a inconstitucionalidade da lei para que não venha trazer prejuízo para aquela pessoa. Mas aí, então quer dizer então que essa lei vai ser aplicada para todo mundo, vai valer para sempre? Não, ela não vai sair do ordenamento jurídico. Apesar dela ser declarada inconstitucional no caso concreto, ela vai valer inter partes, ou seja, somente para aquela parte que ajuizou o processo. Então vamos a uma outra situação atípica. Eu e meu irmão tivemos o mesmo problema. Eu ajuizei a ação, ganhei o processo, meu pedido foi julgado procedente em virtude da declaração de constitucionalidade daquela lei que me aplicou a multa. Ótimo, foi aplicada para mim. Meu irmão tem a situação idêntica. Ele ajuizou a ação? Não. A lei vai ser declarada inconstitucional para ele? Não. Então, ele vai ter que pagar a multa e eu não vou ter que pagar a multa. Por quê? Porque eu procurei o Poder Judiciário, eu acionei o Poder Judiciário, ajuizei uma ação, dentre os meus fundamentos estava a inconstitucionalidade da lei que me foi aplicada, e com isso o juiz julgou procedente o meu pedido, anulou minha multa, declarou a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo, naquele caso concreto, e aí sim eu consegui essa declaração e ela foi aplicada para mim, ou seja, decisão inter partes. Compreendido?
Beleza. Multiplicidade de órgãos responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade. É o que eu expliquei. Se for uma lei estadual de Minas, Juiz de Belo Horizonte, Contagem, Montes Claros, Lagoa Santa, Teoflotone, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, qualquer juiz poderá aplicar. É uma lei que também foi editada no Rio de Janeiro. Rio, Cabo Frio, Búzios, sei lá, Niterói, Petrópolis, todos vão ter a mesma situação. Então, por isso que tinha multiplicidade de órgãos responsáveis. O Poder Judiciário poderá deixar de aplicar uma lei aos casos concretos quando a considerasse inconstitucional. É aquilo que eu disse. Ele vai deixar de aplicar uma lei ao caso concreto. Ou seja, naquele caso específico, o Poder Judiciário vai deixar de aplicar a lei naquele caso concreto. Então, aquela lei considerada inconstitucional vai valer somente naquela hipótese daquele caso concreto. Caso outros casos apareçam, pode ser que o Poder Judiciário mantenha essa decisão. Ou pode ser também que ele mude a decisão. Ele entenda que mudou e que é constitucional. Não existe essa vinculação, essa hierarquia. Por isso que a gente fala que é um controle aberto, um controle difuso. É o caso concreto. Controle concentrado, por sua vez, é o contrário. O controle concentrado ou reservado, grave essa palavra, reservado. O controle de constitucionalidade é de competência de um único órgão jurisdicional ou de um número bastante limitado de órgãos. A competência para controlar a constitucionalidade das leis estará concentrada nas mãos de um ou poucos órgãos, normalmente o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Vamos lá. Como é que funciona no Brasil? Quem é responsável por guardar, por zelar, por proteger a Constituição da República Federativa do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Qualquer violação à Constituição da República Federativa do Brasil cabe questionamento do Supremo Tribunal Federal. Controle concentrado nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E no caso de uma violação à Constituição de Minas Gerais? Seria o Supremo Tribunal Federal o órgão competente, o órgão de cúpula, o órgão responsável por guardar e por zelar a Constituição? Não. Cabe ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais zelar e guardar pela Constituição Estadual. E se fosse na Bahia? Tribunal de Justiça da Bahia. E se fosse no Distrito Federal? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e assim consequentemente, assim por diante. Ou seja, no controle concentrado ou reservado, o controle de constitucionalidade é de competência de um ou de um número bastante limitado de órgãos. É o que a gente explicou aqui agora. Violação à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição de 88, STF. Violação a uma Constituição estadual, Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Professor, e o STJ? Eu já vi uma questão. São responsáveis, de acordo com o controle concentrado de constitucionalidade, podem ser órgãos que julgam ou que protegem a Constituição da República Federativa do Brasil, o STF e o STJ, por serem tribunais especiais. Não. O Superior Tribunal de Justiça, ele é um órgão de cúpula. Não. O órgão de cúpula é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o órgão máximo. Qual é a função do STJ? É decidir sobre questões infraconstitucionais. Supremo Tribunal Federal, questões constitucionais. Superior Tribunal de Justiça, questões infraconstitucionais. Ficou claro? Então vamos lá. A gente viu, existem 3 modelos de controle de constitucionalidade. O controle concentrado, aqui no Brasil é exercido pelo Supremo e pelos tribunais de justiça, no caso das constituições estaduais. Controle difuso, exercido por todo e qualquer juiz ou tribunal do Brasil, inclusive o STF. E também o controle misto. O que é o controle misto, que por um acaso é adotado no Brasil? No controle misto, o controle de constitucionalidade é realizado pelo Poder Judiciário, seja pelo órgão de cúpula ou por qualquer juiz, e faltou uma explicação aqui também, e também pelos outros poderes. Como assim pelos outros poderes? Você não falou que tinha que ajuizar uma ação para poder questionar a constitucionalidade? Sim. No caso, o controle de constitucionalidade, ele é basicamente jurisdicional. Mas existem algumas hipóteses específicas, que devem ser consideradas assim,
bem específicas, bem exclusivas, que é a seguinte: o Poder Executivo, através do chefe do Executivo, ele pode exercer o veto jurídico. O que é veto? É quando um projeto de lei já está para ser sancionado, para ser aprovado pelo Poder Executivo, ele simplesmente vai assinar e vai passar a valer, ele simplesmente chega e fala assim: olha, eu vou vetar essa lei, ou eu vou vetar esse artigo dessa lei, ou vou vetar essa linha dessa lei. Mas por qual motivo? Por conveniência, por oportunidade, por aquela lei causar prejuízo ao orçamento, por aquela lei não estar de acordo com o seu programa de propostas políticas quando você foi eleito? Não. Eu vou vetar esse artigo, eu vou vetar essa lei por completo, pelo simples motivo que eu entendo que esse artigo, ou essa lei por completo, ou essa linha, ela viola a Constituição. Então, por eu verificar uma inconstitucionalidade clara aqui, eu faço meu veto jurídico. Eu não quero saber minhas oportunidades, meu motivo político, econômico. Eu entendo que está violando a Constituição, então eu vou exercer meu veto jurídico. E no Poder Legislativo, como é que acontece? Acho que eu já expliquei para vocês, um projeto de lei, quando ele é apresentado por um deputado, um senador lá no Poder Legislativo, um vereador, um deputado estadual, esse projeto ele vai passando por uma série de comissões. Imagine que eu quero fazer um projeto sobre essa questão do coronavírus. Eu quero fazer um projeto para poder instalar pias nas ruas. O que eu tenho que passar? Pela questão ambiental, comissão de meio ambiente. Tem que passar pela comissão de orçamento, vai gastar dinheiro. E por último, sempre passa na comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão obrigatória na Assembleia, uma comissão obrigatória na Câmara, é uma comissão obrigatória no Senado. E ela analisa se aquele projeto de lei ele está de acordo com a Constituição, tanto do Estado quanto com a Constituição Federal. Se, no caso, a Comissão de Constituição e Justiça verificar que tem alguma violação à Constituição, o que ela faz? Ela já veta o artigo. Fala, ó, peraí, não pode, não quero que isso continue porque eu estou vendo uma inconstitucionalidade. Então, nessa hipótese também é um controle político, é um controle que é realizado não pelo Poder Judiciário. Por isso que a gente considera que no Brasil é o controle misto, porque, apesar de predominantemente judicial ou jurisdicional, o controle também pode ser exercido pelo Poder Executivo, veto jurídico, veto político. Não, veto jurídico. Veto político é outra história, é oportunidade, é interesse, não tem nada a ver com constitucionalidade. Ou, se não, o veto pelo Poder Legislativo, que ocorre mediante a atuação da Comissão de Constituição e Justiça. Sempre vai estar escrito na Comissão de Constituição e Justiça? Não, pode estar escrita a sigla, CCJ. Então, sempre que você vê escrito CCJ, você vai lembrar. É uma comissão nos órgãos do Poder Legislativo com a finalidade de verificar se um projeto de lei ele se adequa e ele está de acordo com o que está previsto na Constituição. Não estando presente ou tendo alguma violação à Constituição, ele simplesmente vai barrar aquele projeto. Então, esse veto, essa interrupção, essa paralisação, essa não aceitação do projeto é considerado um modelo de controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Legislativo. Então, por isso que o modelo adotado no Brasil é o controle misto. Só coloquei para vocês aqui, o STF realiza o controle concentrado, artigo 102, inciso 1 da Constituição. Então, quem tiver com a Constituição aí, pega esse artigo, dá uma olhada, só dá uma lida aí, porque vai verificar que realmente é função da Constituição, é a função do Supremo Tribunal Federal guardar, zelar, proteger a Constituição da República Federativa do Brasil. Vias de ação. Controle de constitucionalidade. As vias de ação são os modos pelos quais um ato normativo ou uma lei podem ser impugnados em relação à constitucionalidade. É o questionamento perante o Poder Judiciário. Existem duas modalidades: a via incidental, de defesa ou exceção, controle difuso, e a via principal, que é a apuração direta ou abstrata, que é o controle concentrado, realizado normalmente pelo STF. Nós vamos basear muito no STF, porque dificilmente você vai ver em concurso, no OAB, questionar sobre Constituição Estadual. Claro,
Toda matéria que eu passar eu vou explicar, eu vou relembrar para vocês nunca esquecerem, mas vamos ficar atentos, que é o que está previsto na Constituição, a questão principalmente das ações de controle concentrado de constitucionalidade que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Correto? Então, basear mais no Supremo, não esquecer da Constituição Estadual, no caso do Tribunal de Justiça, no caso de violação à Constituição Estadual, mas vamos basear muito nossas aulas no controle concentrado realizado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de violação da Constituição. Controle pela via da ação direta. Por que chama ação direta? Porque é uma ação específica proposta com a finalidade única, exclusiva, de declarar aquela inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Também conhecido por controle pela via principal, abstrata ou de ação direta. A aferição da constitucionalidade é o pedido principal do autor, é a razão do processo. Vocês lembram o exemplo que eu dei há alguns minutos atrás? Eu, Bruno, ajuizei uma ação pedindo uma nulidade de uma aplicação de uma multa e nessa situação dessa nulidade, dessa aplicação dessa multa, nos meus fundamentos eu consegui verificar que a lei que me foi aplicada ela era inconstitucional. Então, por isso, no controle difuso, no meio do processo, eu consegui verificar essa questão do controle da inconstitucionalidade que estava me sendo aplicada no processo. Nesse caso aqui é diferente. Esse controle é pela via principal. A ação é proposta com a finalidade precípua, específica, exclusiva de verificar, de aferir se aquela lei ou aquele ato normativo ele está de acordo com o texto constitucional. O objetivo é realizar uma comparação da lei em tese, em abstrato, com a Constituição. Aqui está o nome abstrato. Por quê? Se vocês recordarem, no controle difuso é um caso concreto. Eu contei o meu processo. O juiz de São Paulo vai ter o processo que ele vai cuidar. No Rio de Janeiro é um outro processo. Aqui não. Aqui é um processo com a finalidade específica de que foi ajuizada uma ação para declarar que a lei tal, do Estado tal, ou o artigo 3º, ou senão a linha A, o inciso 2, da lei tal, está violando a Constituição. Então, para que todas as pessoas do Brasil não sejam submetidas a uma lei que é declaradamente inconstitucional, ou todas as pessoas daquele Estado não sejam submetidas a uma lei claramente inconstitucional, existe a ação própria e específica, e direta e abstrata, para que seja declarada a inconstitucionalidade daquela lei, daquele artigo, e não se prejudique todos os cidadãos que vão ser afetados por aquela lei. Controle concentrado de constitucionalidade. Busca examinar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo em tese. Como eu expliquei, é em tese porque você não precisa necessariamente de um caso concreto. Você vai pegar para que não seja aplicada para ninguém. Fala, olha, em tese, eu estou vendo que esse artigo aqui está violando, ou esse inciso, ou essa lei por um todo, ou mesmo a interpretação dessa lei está violando por um todo um texto constitucional, o texto constitucional, e eu quero evitar que isso aconteça, então por isso eu estou ajuizando essa ação com essa finalidade. Ele é arguído na via principal, por meio de ação direta. São as ações que a gente já vai começar a aprender hoje. Existe uma ação que chama Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, conhecida como ADI. Qual que é o objetivo da ADI? Declarar a inconstitucionalidade de uma linha, de uma lei, de um decreto, de uma lei delegada, de uma lei complementar, de um inciso. A finalidade dessa ação é qual? Declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Somente isso. Arguir na via principal por meio de ação direta e a aferição da constitucionalidade é o objeto principal do pedido. É o que eu expliquei. O pedido é aquele que a gente apresenta para o juiz. No caso, em vez de apresentar para o juiz na primeira instância, vai ser apresentado diretamente para os ministros do Supremo e falar, olha, eu estou ajuizando essa ação, o meu pedido é a declaração da inconstitucionalidade do artigo tal, ou da lei tal, ou do inciso tal, e o objeto do meu pedido é esse. Eu quero que seja aplicado para todos, que essa lei pare de valer. Muito simples, eu quero que essa lei seja excluída do ordenamento jurídico. Entenderam? Então, espero que esteja bem claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, não se esqueçam,
Me mandem a dúvida por e-mail. Próxima aula eu consigo, se for o caso, mandar um outro vídeo, mandar um texto, mandar por escrito. Eu tenho que fazer que vocês aprendam isso, porque com vocês aprendendo essa matéria, eu gosto sempre de frisar, vai ser de grande valia, não só para o conteúdo desse semestre, mas para todo o curso de vocês, e quem sabe até para a vida acadêmica de vocês, ou da vida profissional de vocês daqui para frente. Controle concentrado de constitucionalidade, ou controle abstrato. Vocês vão ver nos livros, nas provas, esses dois nomes. Apesar de controle concentrado ser o nome mais comum. Ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Realizado pelos Tribunais de Justiça, tendo como parâmetro as respectivas Constituições estaduais. Por essa razão, diz que o controle abstrato é efetuado de modo concentrado. Concentrado, ou seja, concentrou no órgão de cúpula da União, a Constituição Federal, dos Estados, das unidades federativas, os Tribunais de Justiça. Então, controle concentrado. Alguma violação à Constituição Federal? STF. Controle concentrado. Alguma violação à Constituição Estadual da Bahia? Somente o TJ da Bahia. Que aqui a gente coloca assim, realizado pelos Tribunais de Justiça. Eu acho que ficou bem claro, tendo como parâmetro as respectivas Constituições estaduais, ou seja, o Tribunal de Justiça de Minas cuida da Constituição de Minas. O Tribunal de Justiça da Bahia cuida da Constituição Estadual da Bahia. E por assim, consequentemente. Quais são as ações possíveis e cabíveis em controle concentrado, em controle abstrato de constitucionalidade? O que eu fiz? Dividi da seguinte forma. Nesse segundo vídeo, que seria o consequente dessa aula de hoje, eu quis dividir da seguinte forma. Esse vídeo somente para ADI, ou seja, para ação direta de inconstitucionalidade genérica ou ação direta de inconstitucionalidade. Colocamos genérica só para facilitar, porque existe uma outra, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas se você falar simplesmente ação direta de inconstitucionalidade, não está errado. É simples. Ação direta de inconstitucionalidade. Ah, professor, eu estou estudando para um livro bem antigo. Bem antigo? Então tá ok. Então você vai ver nessa sigla onde está escrito ADI, você pode ser que você corrija de escrever, de achar a expressão ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Hoje em dia, se você for escrever numa prova aberta, como eu te falo, uma prova dissertativa, a palavra ADIM, a sigla ADIM, vai demonstrar que você está bem antigo, você está desatualizado. Mas se você, por um acaso, estiver com um livro mais antigo e ver a palavra ADIM, não está errado, mas o correto agora é falar ação direta de inconstitucionalidade genérica. Então, ADI. Na próxima aula a gente vai fazer as outras ações, que é a ADI por omissão, que é conhecido como ADO, ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC, a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e a arguição direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, nessa aula, a partir do próximo vídeo, nós vamos estudar a ADI genérica, e na próxima aula, da próxima terça-feira, nós vamos estudar as outras 4 ações. Então, conforme combinado, 30 minutos de vídeo, vou parar por aqui e vou fazer um novo vídeo para vocês, já começando na ação direta de inconstitucionalidade genérica. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, até daqui a pouco. Boa